Galerinha, o Ibovespa derretendo, ações soltando aí seus resultados. O que será que está acontecendo, né? Na verdade, isso aí é bem normal, né? Nesse patamar de juros elevados que a gente estamos, as empresas ela tem uma certa dificuldade, né? De gerar resultados. Até gera resultados, o operacional funcionando, lucrando, porém os juros são muito grandes, né? São muito acrescidos. E isso dificulta as empresas, né? Fazer investimento. E quando faz, a taxa de juros é muito alta. Mas aí, hoje vou trazer mais uma análise aí de uma ação que tem em carteira e vamos ver se faz sentido a gente comprar ou não essa empresa no momento, ou se a gente vai esperar ou não. BB Seguridade aqui, ó, Banco do Brasil, na verdade, tá na casa do 17,80, hein? Sei não, tá ficando interessante, será? Vamos ver, né? Antes de começar o vídeo, quero falar para vocês que esse vídeo não é indicação de compra ou venda de nenhum ativo. É uma análise de uma ação que eu tenho em carteira e é somente para fins educativos. Já estou aqui com a DRE, né, da Caixa Seguridade. Logo de início a gente vê aqui o destaque do segundo trimestre de 2026, que teve um lucro líquido gerencial aí, né, de 1,14 bilhões, um crescimento aí referente ao segundo trimestre de 2025 de 9,5%. A receita operacional também cresceu, saiu de 1,5 bi e cresceu 8,5 referente ao segundo trimestre de 2025. Dividendos aí de 1,05 bilhões, um payout aí de 92%, muita coisa, hein? E o seu ROI está na casa dos 70,9%, um crescimento de 1,3 pontos percentuais referente ao segundo trimestre de 2025. Logo de início a gente tem análise de resultado, desempenho da Caixa de Seguridade. Você já vê aqui que no segundo trimestre a receita operacional foi de 1,5, né, milhões, e no segundo trimestre de 2025 foi de 1,38 milhões, ou seja, 1.500.000 no segundo de 2026 e de 1.382.000, um crescimento aí, uma variação de 8,5%. Segundo trimestre aí 2026, comparado ao primeiro trimestre de 2026, teve uma queda de 1,6%, mas no consolidado de 2026, nos 6 primeiros meses, cresceu aí, né, 9,4 referente aos primeiros 6 meses de 2025. E resultados de investimento em participações societárias também cresceu aí, no segundo trimestre de 2026, cresceu 11% referente a um ano atrás. Nos primeiros 6 meses também teve um acréscimo, né? Cresceu 14,3%. Receitas com comissionamentos cresceu aí 5,2%, né? O segundo trimestre de 2026, referente a um ano atrás, cresceu 5,2%. E nos primeiros 6 meses aí, cresceu 3%, saiu de 1.236.000. Na verdade, aqui saiu de 1.199.000, foi para 1.236.000, cresceu 3%. Custo de serviços prestados teve uma queda aí de 0,7% e no consolidado dos 6 meses, primeiros meses, saiu aí, né? Ficou aí negativo também, menos 0,4%. E no consolidado dos últimos 6 meses, né? Nos primeiros 6 meses, teve uma queda, ficou menos 0,4%. Outras receitas e despesas, né, operacionais caiu também, ficou negativo, porém teve um aumento, né, 10,6%. Nos 6 primeiros meses, né, referente a um ano atrás, cresceu também 9,4%. Resultados operacionais deu um aumento, né? Isso aqui é bom, que a empresa está crescendo, está tendo resultado, né?
seu operacional está dando resultado, cresceu 9,5% no segundo trimestre de 2026, referente ao segundo trimestre de 2025. E nos primeiros 6 meses, cresceu 10,7%. Saiu aí de 2.237.000 para 2.477.000. O resultado financeiro caiu um pouco, saiu de 45,5 para 45,1 no segundo trimestre de 2026. Teve uma queda de 0,8% seu resultado financeiro, né? E é muito ver com a sua receita financeira, né? A sua receita financeira que caiu, ó. Saiu de 47,2 para 46,9, menos 0,7%. Mas não consolidado aqui, ó, não no consolidado também caiu 0,5%. Nos primeiros 6 meses de 2025 foi de 74,2 para 73,8. Resultado antes dos impostos e participações teve um aumento, saiu do segundo trimestre de 2025 de 1.171.000 para 1.278.000, cresceu 9,1%. Resultado antes dos impostos e participações no segundo trimestre de 2025 saiu de 1.171.000 para 1.278.000, cresceu 9,1%. E no consolidado geral dos 6 meses, né, dos 6 primeiros meses, 2025 saiu de 2.311 para 2.551, de 10% de crescimento, né? O lucro líquido gerencial no segundo trimestre de 2025 foi de 1.041.000 e subiu para 1.140.000, um acréscimo aí de 9,5, né? Um crescimento no lucro líquido gerencial. E nos 6 primeiros meses, 2025 foi de 2.050.000 para 2.283.000, cresceu 11,4%. E o lucro líquido contábil no segundo trimestre de 2025 foi de 1.028.000 e foi para 1.160.000, 12% de crescimento. E no consolidado, os primeiros 6 meses, 2025 foi de 2.078.000 para 2.310.000, 11% no total, crescimento. Aqui fala mais do que o resultado de investimento em participações societárias, com um crescimento aí de 11%, né? Aí eu destaco para o resultado observado da Caixa Residencial Seguros, cresceu aí 30%, o Tudo Seguro mais 24%, Caixa Capitalização 23%, Caixa Vida e Previdência 7,6%, no acumulado do semestre e resultado de equivalência patrimonial atingiu 1.787.000,7, né? 14% aí de crescimento. Aí com os destaques para as receitas de corretagem oriundas dos ramos habitacionais, cresceu aí 26%, capitalização 23%, previdência 8,9%, assistência 6%. Na análise semestral, a receita com comissionamento cresceram 3% em relação ao primeiro semestre de 2025, totalizando aí 1.236.000. Aí a Caixa Seguridade, né, o lucro líquido gerencial foi de 1.140.000 no segundo trimestre, né? Aí um crescimento de 9,5 e a redução de 0,2 na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. No acumulado do semestre, o resultado alcançou 2.283.000, representando aí um crescimento de 11%, em frente ao mesmo período de 2025. O lucro líquido segundo trimestre totalizou aí 1.160.000, um crescimento de 12,8%. Agora só crescimento, né? Isso é bom. Você vê aí que a Caixa de Seguridade está fazendo um belo trabalho, né? O lucro líquido contábil atingiu 2.310.000, né? Um avanço de 11% na comparação anual. O ROI alcançou aí 70,9% no segundo trimestre de 2026 e um crescimento de 1,3 pontos percentuais.
Em comparação ao mesmo trimestre anterior, o indicador avançou 5,5 pontos percentuais. Os negócios de seguros, né, os prêmios emitidos. Então aqui ó, um total aí no seguros, né, de seguros emitidos, juntando todos os braços, habitacional, residencial, prestamista, vida, outros não estratégicos e assistência, juntando tudo. No segundo trimestre de 2026 foi de 2.490.000 e no segundo trimestre de 2025 foi de 2.381.000, um crescimento total aí de 4,6%. E nos 6 meses, né, primeiros 6 meses, 2025 foi de 4.710.000 e no primeiro de 2026, né, os primeiros 6 meses foi de 4.951.000, crescimento também de 5,1%. Aqui ele mostra mais aqui os braços, né? Trouxe tudo aqui. Você vê no habitacional, referente ao segundo trimestre, aí um ano atrás cresceu 14%. E nos primeiros 6 meses também cresceu 13,5%. No residencial, caiu um pouco no segundo trimestre, né? 2025 por 2026, menos 0,4, né? Caiu. E referente ao primeiro de 2026 ao segundo de 2026, também caiu 1,3%, mas no consolidado dos primeiros 6 meses, referente a um ano atrás, cresceu 2,5%. No prestamista, no segundo 2025, referente ao segundo 2026, caiu aí 10%, mas teve um aumento do primeiro para o segundo 2026, de 0,2%. E nos primeiros 6 meses, referente ao ano atrás, também caiu, no prestamista, né? Também caiu. E o de vida, né? O seguro de vida, prêmios emitidos por seguro de vida, né? Segundo trimestre de 2025 para o primeiro de 2026, caiu aí 6,1%. Porém, no primeiro de 2026 para o segundo, cresceu 1,5%. No consolidado dos primeiros 6 meses, referente a um ano atrás, caiu 3,6%. O... E de assistência, o segundo 2025 para o segundo 2026, caiu 28,2%. Porém, no primeiro de 2026 e o segundo 2026 cresceu 5,9%. E nos primeiros 6 meses, né, referente a um ano atrás, também caiu 26,7%. E outros seguros teve um aumento, né, de 56% referente ao segundo trimestre de 2026, referente ao segundo trimestre de 2025. Mas no primeiro tri de 2026 e no segundo de 2026 caiu 7,1%. E um aumento nos primeiros 6 meses, referente a um ano atrás, cresceu aí 76%. E aqui a gente vê os prêmios emitidos, um total aí, acumulando aí um total de 2.599,6. E nos primeiros 6 meses, né, 2026 para 2025, cresceu aí 5,8%. A sinistralidade, né, de seguros aí, sinistralidade é quanto você aciona, né, o seu seguro. Então, aqui a gente vê que teve uma queda, né, referente a um ano atrás, no segundo trimestre, saiu de 27,4 para 25,8, caiu aí 1,6%. Na minha opinião, isso aqui é bom, né? Isso aqui é bom porque a sinistralidade quando cai é porque você está acionando menos o seguro, né? Quanto mais você aciona o seguro, mais dinheiro a empresa tem que colocar. E quanto menos você aciona, a empresa guarda esse dinheiro. Residência, o residencial aqui saiu de 15,6 para 15,2, caiu aí 0,4. Prestamista subiu um pouco, né? Saiu de 21,5 para 22,1, cresceu aí 0,7, tá? Isso aí no segundo tri. E a vida aqui, seguro de vida, saiu de 21,6 para 17
4,4, menos 4,3% aí uma queda, né? E outros, né, não estratégicos, também aumentou, né? Saiu aí de 53,3 para 59,2, um ganho aí de 5,8. Já no consolidado geral, saiu de 25,1 para 24,2, caiu 0,9, segundo tri de 2025 para o segundo tri de 2026. E seguros totais aqui, totalizando tudo, caiu nos primeiros 6 meses, né? Caiu 1,5. Saiu aí 24,8, foi para 23,3. A sinistralidade apresentou melhora na comparação anual, atingindo 24,2% no segundo tri de 2026, com redução de 0,9 pontos percentuais em relação ao segundo tri de 2025. No acumulado do semestre, o índice recuou 1,5% pontos percentuais, né, à frente aos 6 primeiros meses, né, de 2025, refletindo principalmente a menor sinistralidade no ramo vida, habitacional e residencial, ou seja, acionaram menos, né, menos acionamento da sinistralidade. Em relação ao primeiro tri de 2026, o aumento de 1,7 pontos percentuais decorre principalmente do ramo prestamista, que foi impactado por menor provisionamento de IBNR, né? E do ramo residencial, que apresentou um aumento de volume de despesas com serviços e assistência. A margem operacional cresceu 5,5% entre o segundo trimestre de 2026 e o segundo trimestre de 2025, e de 9% no acumulado do semestre, refletindo principalmente a estratégia de seguros com pagamentos mensais ao longo prazo, o que favorece o crescimento de prêmios ganho, negócio de acumulação, né? Teve um avanço de 5,2% das receitas operacionais, né? Foi sustentado principalmente pelo crescimento dos segmentos de previdência, 10,4%, e capitalização, 8,2%. A previdência manteve a maior representatividade, né, com 53% das receitas operacionais, né, acumulado 2026, seguida do consórcio, 27,1%, e a capitalização, 16,8%. Já nas contribuições de previdência, né, a contribuição de previdência cresceram 17,7% no segundo tri de 2026. As reservas de previdência alcançaram aí 214,4 bilhões no segundo trimestre de 2026, um crescimento de 16,1% em relação a um ano atrás. Capitalização. A redução de capitalização atingiu um novo recorde no segundo tri de 2026, né? Foi impulsionada aí pela estratégia de comercialização de títulos e de pagamentos mensais, né? Que favorece aí um efeito de empilhamento aí no longo prazo, ou seja, ao longo do tempo. A gente vê aqui o consórcio, o volume de cartas de crédito aí de comercialização apresentou um crescimento de 8,9 em relação ao segundo trimestre de 2025 e de 7,3 em relação ao primeiro trimestre de 2026. O estoque de cartas de crédito atingiu o marco de 53,6 bilhões ao final de junho de 2026, representando um crescimento aí de 34,5, né? Você vê aí que só crescimento, algumas coisas acontecem que, né, quando a empresa de seguros ela vai mal em um braço, outros braços vai lá e dá uma alavancada, né? É sempre assim. Isso é normal. Aqui a gente tem a carta de crédito, né, o resultado financeiro, carta de investimento. A carteira de investimento agrupada totalizou 16,2 bilhões em junho de 2026, um crescimento de 8,5 em relação a junho de 2025 e de 3,8 à frente a março de 2026. Aí de montante aplicado 42,3 encontra-se alocado em ativos pós-fixados, 36, 33,6 em ativos pré-fixados, 17,3 em instrumentos indexados à inflação e 6,8 encontra-se em outros fundos. A rentabilidade total da carteira nos últimos 12 meses alcançou 13,1, equivalente a 94% do CDI. Os efeitos da marcação ao mercado associada a esse desempenho são registrados majoritariamente em outros resultados abrangentes das investidas, né? O lucro líquido, né? Cresceu aí
do segundo trimestre de 2025 para o segundo de 2026 cresceu 9,5%, e de primeiro trimestre de 2026 para o segundo de 2026 caiu 0,2%. Nos 6 meses, né? Os primeiros 6 meses, referente ao ano atrás, cresceu 11,4%. Aí o balanço patrimonial, né, está em milhões. Os ativos têm 13.544.000 em junho de 2026. Já em junho de 2025 tinha 12 milhões, quase 13, né? E um crescimento de 4,7%. E referente a março de 2026, cresceu 1%. Os ativos circulantes tem 1 milhão, né? Quase 2. Tá batendo quase 2 em junho de 2026. E em junho de 2025 tinha 1.717.000. Então, um crescimento de 16%. Em relação a março de 2026, caiu aí 6%. Os não circulantes tem 11.551.000 em 2026, junho, e referente ao ano atrás tinha 11.214.000, cresceu 13%. Em março, né, referente a março de 2026, cresceu também 2,3%. Os não circulantes, passivos circulantes, os passivos e depois os circulantes, né? Os passivos, né? Despesas, as despesas, né? Então, os passivos tinha um total de 1.207.000 em junho de 2026, e há um ano atrás tinha 1.093.000, cresceu aí 10%. E a referente aí a março de 2026 a junho, cresceu 4,7, né? Os circulantes, que são as despesas, né? Tudo que é de despesa, tinha aí total de 1.196.000, e em junho de 2025 tinha 1.080.000, ou seja, 10,7, né? Um crescimento referente a março de 2026, 5%. Referente a março de 2026, um crescimento de 5%. Então, aqui valores a pagar: 69,8 em junho de 2026. Dividendos a pagar, tá aqui, ó, 1.000.005, foi aquele que a gente viu lá em cima. Passivos por impostos correntes, 68,1, um crescimento nos dividendos de 12,9%. Passivos por impostos deferidos, né? 8,2, crescimento aí de 32%. Não circulante, 11,6 em junho de 2026, e há um ano atrás estava 12,9, uma queda de 9,8. Também caiu referente a março de 2026, de 15,4. Então, patrimônio líquido total aí, né, de 12.336.000 em 2026, em junho de 2026. Em junho de 2025 tinha 11.839.000. Então aí cresceu 4,2. Só um resumozinho aqui, a gente tirar nossas conclusões. Então a gente viu aqui o lucro líquido contábil, né? A gente vê aqui que por 6 meses, o seu DRE aqui, a gente vai pegar esse lucro e vai fazer aquela velha jogada básica, né? Saber se vale a pena ou não, quanto a empresa vai possivelmente lucrar. Então a gente pega aí 2.310.2 e multiplica por 2, que é o semestre que falta, né? Por 2. Aí vai dar 4.620.000. Porém, a gente tem que transformar em bilhões, né? Aí eu vou na ferramenta que eu uso, né? A ferramentazinha que eu uso pelo fluxo de caixa. Você vê que a gente já tinha projetado semestre passado aí um lucro, né? 4.442.000.000. E agora teve um acréscimo, né? Se for levar em conta as premissas, lá tem o seu payout foi de 92% e o ROI está em 70%, né? Foi divulgado. Então, aqui, ó.
eu coloquei 90 e 70. Deu aí pelo fluxo de caixa, deu aí R$ 15,17. Ah, vamos supor que não vai dar todo esse de lucro, vai cair um pouco, então a gente volta o nosso lucro que estava, né? Gosto de ser conservador, né? Gosto de ser conservador. Fica R$ 15,16. Se eu baixar esse ROI para 85, crescimento aí de 10%, o payout eu baixei para 85, que eu vou baixar também para 60, sabe? Então continua aí 15,16. Esse aqui é o preço que eu tenho que pagar pelo fluxo de caixa. E para receber dividendos? Para receber dividendos, também deixei o lucro líquido lá que já estava, né? Diminuir, né? Como se o lucro líquido fosse de 4,60, caísse para 4,44. Então, já deixei aqui o payout da empresa 90, para vocês verem, né? Exigi aqui 85, 8,5 na verdade, de dividendos, né? Dividend yield desejado. E meu preço teto seria 15,68. E a cotação está 17,99. E se eu colocar 85 de payout, 14,81 e baixar aqui para 8, 15,73. Bate quase igual aqui, né? Não tenho margem para aporte no momento. Essas premissas, né? Se eu exigir 6%, ela vai me valer R$ 20,98. Aí eu teria 16% de margem. Mas eu vou querer um prêmio maior, né? Ou seja, eu vou me arriscar e eu preciso exigir um pouco de retorno, né? Até para ficar justo. R$ 15,73. Vocês podem ver até aqui, ó. Caixa está valendo aqui. O último preço que eu digitei foi 16,78. E eu vou botar aqui meu preço-alvo, 15, R$ 15,16 pelo fluxo de caixa. Vai bater isso aqui? Eu não sei. Mas se bater, eu vou aportando. Um yield desejado aqui é o projetivo de 7%. 7% de yield. Sabe, vai caindo um pouco, vai chegando a 16, até a casa dos 16 dá pra pagar, né? Começar a pagar aos poucos, pum, pum. Enquanto isso a gente vai, né? Segurando, né? Não aportei ainda, não estou aportando ainda no momento, estou esperando algumas oportunidades que já estão surgindo, né? Você vê aqui a Semig que voltou a cair, tá custando aí 10,17. Pode ser que caia mais um pouco, pode ser que suba. A gente precisa analisar também para ver o que está acontecendo, né? O porquê que teve uma queda. Eu já sei o motivo, né? Daqui a pouco eu trago para vocês também. Banco do Brasil, o porquê que chegou a 17,80. Está quase batendo aqui o meu preço-alvo, né? Pelas minhas projeções. Vocês sabem qual foi o limite que eu defini, né? O quanto eu projetei da última vez, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Ó, o quanto eu projetei para o Banco do Brasil, sendo muito, 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 muito exigente, que a situação do banco não está boa, mas vai passar, tá? Isso aí vai passar. A gente chegou numa conclusão no último análise, tá? 24,27. Mas vamos voltar ao assunto. Isso aqui não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Isso aqui é uma análise simples, uma leitura rápida, básica. O vídeo de hoje é só isso. Não vou comprar no momento a caixa, né? Seguridade, porque na minha opinião não estou com momento de aporte. Não tenho momento para aporte. Ah, mas fulano tá comprando, mas eu não tô comprando. Tá bom? Ela já chegou a 14,73, pode ser que chegue de novo. E se chegar ao meu preço teto aqui, meu preço alvo, eu vou comprar. Isso aí já é certo, mas não
quero deixar claro de novo, isso aqui não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Valeu, muito obrigado. O vídeo de hoje é só isso. Já curte, deixa o like aí, já compartilha para os seus amigos. Deixa nos comentários o que você acha, tá achando das minhas análises, o que eu preciso melhorar. Então, é nóis. Fui.